Passa o Réveillon no outro dia ali tu fica. E aí dorme e no outro dia. Aí fica bem tranquilo, eu acho que a gente quebra assim. É, não, ela quebrada no outro. Sem aperreio. Bem tranquilo. Termina assim pra começar, né? Então, Já tô abrindo o link aqui. aqui é um roteiro também. Deixa eu ver. Um pouquinho diferente do programa Pastor de Rádio. No programa é como se você estivesse falando lá para quem está lá mesmo, ouvindo. Né? Aqui é uma conversa entre nós e o pessoal vai. Isso que é importante também. Aqui é uma conversa entre a gente conversando. Né? Óbvio que algumas perguntas também para que as pessoas entendam, mas é uma conversa muito tranquila. Falar em rádio, não quer rádio domingo, não. Domingo agora? Fala sobre? Só com uma. Pode ser. Uma. Não sei não. Pode Atividade. ser. Uma. Deixa eu dar um roteirozinho. Tem. Não, foi que termina o roteiro. Ah, é? Então tá bom. Eu não sabia perguntar pra ti. Não, então pode ser. Se eu me desconto o tempo. Tem alguém que precisa. Lá é 25 minutos. Tá.
Sim. Onde ele diz que será gerado pelo Espírito Santo. Sim. Então, veja só, do Espírito Santo. Então, veja só. Então, nós temos aí duas questões onde nós vamos envolver o nascimento de Cristo antes do nascimento de João Batista, porque João Batista vai ser o arauto. Tudo isso em quê? Em cumprimento de promessa. Então, Jesus, em verdade, ele vem para cumprir já a promessa da salvação para todos, né? Então, o Messias, ele é judeu, é judaico. Sim. Né? Ele é judaico. E essa aí que foi também o fator de divisão. O que tinha politicamente na época? Eu ver a Bíblia. Você vai ver na Bíblia Sagrada que politicamente Israel estava dominado por um império romano. Sim. Mas ela já vem com a sequela dos 70 de outros anos da Babilônia, sim. Babilônia. Ela já vem com a sequela lá do Egito. Sim. 400 anos, né? Então nós temos aí mais um domínio. Então, para receber o Messias nesse contexto, ele era ovacionado, era querido, era esperado, né? Era algo que o povo estava querendo, olhando assim para Moisés, é tu que vai ser o Messias, não, sim, é ele, aquilo, porque havia uma esperança, né? Quando chega assim, e quando chega a notícia, o escritor Mateus, ele se preocupa primeiro em quê? Em falar da genealogia de Jesus. Sim. Certo? Por que ele destaca a genealogia de Jesus? Por causa de José. Para provar que José era de Belém. Sim. Tá certo? Sim. Por que de Belém? Porque a promessa era para Belém. Não era para Nazaré. Era para Belém. Tá? A promessa, no caso, foi Isaías. Isaías. Belém Eufrata. Sim. Né? De ti e tal. Então, vem. Então, isso aí já está na boca do povo. Entendi. Entendeu? Então Mateus, ele destacou isso para falar para o povo judeu que, de fato, era essa a linhagem. A linhagem. Entendi. Ele começa em Abraão para terminar no ramo de Judá. Sim. De Judá para Davi. Por que Davi? Porque Davi era o rei mais famoso da Judéia. Pode ter sido. E até hoje, né? Até hoje. Teve vários reis, né? Mas Davi foi o que marcou. Nem o rei Salomão marcou tanto. Sim. Como Davi marca. Então tinha que provar a linhagem. Sim. Então Mateus era muito detalhista, ele destaca Abraão, Isaac gerou Jacó gerou Judá e seus irmãos. Sim. Aí começa toda a genealogia. Vamos lá, trazendo politicamente para cá, para o nascimento de Jesus. Quem governava? César, né? Em Roma. César Augusto. Né? E na província lá, Herodes. Sim. Pois é. Aí é que está. Mas aí é que vem o problema. Os Herodes era mau. Era uma turma violenta. Sim. Repressora, violenta mesmo. Se for contar a história de Herodes aqui há muito tempo, né? Resumidamente, era um tetrarca, era um governador do mal. Sim. Então o povo já estava debaixo de opressão, com altos tributos. Sim. Então tudo isso vem o contexto do nascimento de Jesus. Quando destaca, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Isso é Mateus narrando. Sim. E perguntaram: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se em toda Jerusalém com ele. Por que perturbou-se? Porque sabia da violência dele. Não é que perturbou de emoção,
ou perturbou porque ele se preocupou, ele detestava algum sucessor dele. Isso. E quando os magos, que depois a gente vai entrar nessa parte, Sim. que não tem rei magos na Bíblia, não existe rei magos, tá? Sim. Aquele presépio que tem rei magos não existe, para começar, né? É um mito. A Bíblia não fala em nenhum momento que era reis. Sim. E quando fala magos também, não eram mágicos. A interpretação mais palpável, mais elegante com a Bíblia mesmo, é que mago aqui era estudioso das estrelas. Sim. Seriam os nossos, o quê? Astrólogo não. Astrólogo. Seria mais ou menos Sim. esse pesquisador. Sim. E não de magia. Sim. Então, Natal não é magia. Sim. Natal é milagre. Perfeito. Uma virgem, né, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Isso é milagre. Sim. Não é magia. Esse é o primeiro passo para entender o que é Natal. E pastor, naquela época, assim que Jesus nasceu, dentro desse contexto político, inclusive, a Bíblia nos relata que Herodes tentou perseguir os bebês, né, nascidos há menos de 2 anos, e aí Jesus, juntamente, na verdade, José e Maria, com Jesus, fugiu para o Egito, né, e depois ele voltou para a terra natal, né. E aí, nesse contexto, qual o entendimento que o senhor acha que nós devemos ter em relação a quando Jesus ele começou a crescer, né? Ele, na sua infância e tudo mais, ele ainda não tinha se revelado o Messias, correto? Para as pessoas. Então as pessoas elas não sabiam que de fato ele era o Messias, né? Isso só foi ser possível quando ocorreu o primeiro milagre, que ele e aí dentro desse contexto, o que o senhor acha que era a expectativa delas quando soube que de fato Jesus, acho que aos 30 anos, ele se revelou? As pessoas elas achavam que ele iria reinar sobre aquela região. E por diversas vezes ele falou que, olha, na verdade o meu reino não é daqui, né? Meu reino é eterno. Como é que o senhor acha que as pessoas elas interpretaram essa afirmação de Jesus de que o reino dele não era dali, que o reino era eterno? Eu imagino que tenha sido uma frustração enorme para elas, dado todo o sofrimento que elas passavam ali, né? Muito bem. Primeiro, Moisés, vamos entender o seguinte. Primeiro, voltando um pouco à fita, segundo, que havia um censo, né? O imperador colocou um censo para fazer uma contagem. Sim. Né? Censo significa contagem. José, que conheceu Maria em Nazaré, Sim. tá? Como ele é de Belém, natural de Belém, então ele faz essa viagem. Sim. Né? Faz essa viagem de Nazaré para Belém. Porque se Jesus nascesse em Nazaré, A promessa. nada valia. Sim. Tá? Tudo era blefo. Sim. Tá bom? Sim. Então é bom entender isso. A gente chama Jesus o Nazareno, beleza. Mas Jesus o Nazareno, Porque cresceu, porque né? cresceu ali, Sim. com seu pai. Mas ele nasceu, ele é belemita. Sim. Ele é belemita. Quando nós estivemos em Israel, pela graça de Deus, nós estivemos em Belém. Sim. E lá, tradicionalmente, tem um local, não se sabe se mas tradicionalmente, por tradição, né, tem um local que se considera que ali foi que Jesus nasceu, naquela localidade, que hoje é uma basílica. Basílica da Natividade, tá? Porque ali foi o local de nascimento de Jesus. E essa basílica é lotada pelos peregrinos. Inclusive, nós, pela graça de Deus, estivemos lá. Sim. Com a nossa caravana. E lá é o quê? É uma basílica, é católica, uma igreja católica. Mas tem um espaço específico que mostra... Agora, para ver é difícil.
Entendi. A fila é muito grande. Eu não vi. Ah, não? Não, eu não entrei porque a fila estava muito grande. Entendi. Muito grande mesmo. Né? Eu passei de longe, né? Sim. Mas assim, para ver lá embaixo, é porque é embaixo, né? Tipo uma Sim. gruta, né? Sim. Então, mas a basílica estava lá, o espaço, e Sim. tradicionalmente é ali. Então, ali nós temos o quê? O nascimento de Jesus em Belém, da Judéia. Sim. Fechou o quê? O ciclo. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Belém. Fechou. Cumpriu sua profecia. Cumpriu ali, nasceu. Jesus, já na sua infância, vai para Nazaré. Sim. Aí que está o problema. Jesus também trouxe vários problemas. A gente sempre bota Jesus assim, mas Jesus trouxe confusão para a cabeça do povo. Sim. Porque era bem fácil ele morar em Jerusalém, Sim. o centro religioso, e de ser destacado lá como uma pessoa inteligente, sim ou não? Sim. 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 Um jovem, Entendi, ó. da época dele, um jovem, ó. Anos-luz à frente. Anos-luz na frente, quando ele tinha 12 anos, inclusive, ele deu essa aula lá. Como se ele estivesse em São Paulo ali, né? No ponto de crescimento. Então, essa foi uma das rejeições de Jesus. Pode vir alguém lá de Nazaré, daquela região da Galiléia, região seca, árida, que não tem nada. Não, esse não é Messias, não. O Messias é daqui de Jerusalém. Entendeu? Sim. Então, ali foi uma das rejeições. E essas rejeições pelo próprio povo de Jesus. Judeu. Judeu. Perfeito. Judeu da época, que esperavam Jesus. Sim. Né? Veja só, quando a gente fala em fariseu, às vezes a gente reclama só parte desfavorável dos fariseus, mas Sim. não é bem assim. Sim. Os fariseus tiveram muita utilidade, porque na época, vamos lá, as sequelas era grega, Sim. certo? Sim. E por ter uma sequela, cultura grega, que é a cultura helenista, está correto? Sim. Essa cultura helenista trouxe várias festividades, o quê? Pagãs. Então, os fariseus, na época, eles combateram isso. Entendi. Então, eles foram úteis. Sim. Muito úteis. Era como se fossem os resistentes da época, e o avivamento estava com eles. O avivamento. Entendi. Entendeu? Sim. É como se fossem aqueles pastores avivalistas. Eu nunca tinha olhado por essa ótica. Pois não. é, mas Sim. Sim. Né? Eles combateram toda paganismo, né? Paganismo, vou falar melhor aqui. Paganismo foi nós devemos aos fariseus da época. Só que aí o avivamento veio, mas depois se tornou ritualista. E o que Roma fez? Roma, quando Herodes pai, né, o grande, Sim. morreu, aí mandaram Arquelau para ser o governador da Judéia. E o povo não quis ele. Não, Sim. Arquelau não. Se o pai era daquele jeito, Arquelau é bem pior. Então rejeitaram Arquelau. Quando o senhor fala o povo, inclusive o povo judeu também. Cristão não, que não tem cristão. É. Judeus. Os Sim. judeus, os religiosos. Porque tinha também os romanos, né? Romano, mas só que Roma não. Os romanos em si não habitavam em Jerusalém. Sim. Era uma terra complicada para eles. Entendi. Então eles mandaram quem? Eles mandaram Pôncio Pilatos. Aí é Sim. que entra Roma. Mandaram outros governadores, mas já no tempo de Jesus adulto entra Sim. Pôncio Pilatos. Pilatos. Perfeito. Aí é que entra, tu entendeu? Sim. Não entra o tetrarca Herodes. Herodes foi Antipas, né? Sim. O Antipas foi colocado para ser governador lá da Judéia, de outras regiões. Espalharam os Herodes. Sim. E o centro religioso, Jerusalém, ficou romano total. Que o Pôncio Pilatos foi o cabeça ali. Era o Sim. governador já de Jesus no tempo adulto. Então, quando Jesus anuncia ser um rei,
ele sempre frisava: meu reino não é daqui. Sim. É tão certo que Pôncio Pilatos não se estressou com ele. O próprio Pôncio Pilatos acreditou Não nessa. se estressou. E não vai competir comigo, né? Não, isso aqui não vai, isso aqui não quer reino, não, pô. Isso é problema de vocês, não é isso que querem ir lá no julgamento de Jesus? Sim. Isso aqui é problema de vocês. Sim. Não tem nada a ver com Roma. Aí os religiosos botam na cabeça que tinha sim problema com Roma, porque ele se autodeclarava rei. E Pôncio Pilatos, no interrogatório, perguntou: tu é rei? Não, não Ele sou. disse: rapaz, se eu quisesse ser, até que eu sou mesmo. Sim. Agora o meu reino não é daqui. E outra coisa, todo poder me dado. Se eu quisesse, eu estaria em teu lugar. Pronto. Aí Pôncio Pilatos, rapaz, ele não é perigoso. Entendi. Então, essa são os contextos, né? Voltando. Mas tu fizeste mais uma indagação, eu me alonguei já Tipo assim, demais. não, é isso mesmo, pô. Eu acho que o senhor conseguiu resgatar, inclusive, todo o ponto. Eu já fui lá na frente, o senhor resgatou tudo. Mas a minha pergunta foi no sentido de que aquele povo, no momento em que Jesus ele falou que o reino dele não era dali, o povo se frustrou, né? O senhor acredita que isso deu origem a algumas rebeliões? Porque assim, os fariseus não queriam que Jesus seguisse, né, com os ensinamentos dele. Sim. E ao mesmo tempo o povo... Cada lei, né? Eles questionavam Jesus como quebrador de lei. Isso, e ao mesmo tempo o povo se frustrou, porque Jesus falou: meu reino não é daqui, eu não vim aqui para reinar sobre vocês aqui. Foi na eternidade. Então, assim, isso... eu entendo, assim, pastor, que as pessoas que se convenceram do ensinamento de Jesus naquela época, como, por exemplo, o que nasceu de novo, esqueci, Nicodemos, isso, obrigado. O Nicodemos, ele recebeu uma revelação do Espírito Santo. Que era fariseu. Era fariseu e recebeu uma revelação do Espírito Santo. Do Sinédrio. E aí, e a gente entrando agora mais, saindo desse contexto histórico, entrando nessa parte do significado em si, naquela época eu entendo que as pessoas que se converteram ali aos ensinamentos de Jesus, e que foi a origem de tudo lá e até os dias de hoje, elas receberam de fato a revelação do Espírito Santo, para poder entender, porque é muito difícil você tá sofrendo, né, e sendo maltratado por Roma. Os fariseus não queriam Jesus, e somente com a revelação do Espírito Santo que as pessoas poderiam entender que de fato Jesus não era daquele reino. O reino dele era eterno. Eu entendo que as pessoas se frustraram em relação a isso. Mas, olhando para a questão do significado, pastor, espiritual do nascimento de Jesus em relação ao Natal, eu queria entender um pouco mais como que a gente pode, qual a representação de fato. E eu acho que a gente tem que talvez trazer à tona, na minha opinião, não sei, mas o plano da salvação, né? O nascimento de Jesus, ele representou um marco. Sim. Né? Esse marco, que marco é esse? Inclusive que nos interfere na nossa vida hoje. E de todo mundo que está assistindo a gente. Que marco foi esse que o nascimento de Jesus representou no espectro histórico de toda a humanidade? Que não foi somente uma data ali, antes de Cristo, depois de Cristo, como a gente costuma falar. Houve uma mudança na plenitude dos tempos, é isso que eu quero dizer. Sim. É só para a gente explicar para as pessoas o que de fato foi essa transformação, o que de fato aconteceu espiritualmente falando, e que até hoje a gente pode usufruir do que aconteceu naquele dia. Vamos lá. Querendo ou não, Jesus sempre vai ser contestado. Sempre vai ter uma questão de fé. Bem, vai ter muita fé. Para crer nele, estou dizendo, para que eu creia, eu tenho que ter fé. Jesus como Salvador. Sim. Porque crer em Jesus como Senhor e Salvador é diferente de crer em um Jesus meramente histórico. Sim. Um grande profeta, por exemplo.
Inclusive os muçulmanos Pronto. acreditam que Jesus foi um profeta, né? Então nós vamos ter aqui que falar nas duas naturezas de Jesus. A natureza humana, e aí que entra bem o Natal, Sim. tá? Parabéns para quem celebra o Natal. Não fique com medo de celebrar o Natal. Tem gente que tem medo. Sim. Ah, é festa pagã. Sim. É festa, é do paganismo, porque Jesus não nasceu 25 de dezembro. É porque é o paganismo por causa da árvore. A árvore de Natal, ela é culto à árvore. Sim. É paganismo, porque a figura do Papai Noel é voltada para um santo chamado Nicolau. É paganismo por causa dos presentes. Sim. Existe essa contestação do Natal? Sim. Sim. Mas esses agregamentos ao Natal, ele não tira o brilho do nascimento de Jesus. Sim. É isso que eu quero falar. Por que não tira o brilho? Porque, de fato, houve vários agregamentos. A gente, né? Sim. Agregaram a cultura. Foram enxertando. Enxertando, né? Por exemplo, Noel. Noel nunca existiu. Mas, porém, existia um bispo. Sim. Né? Um bispo chamado Nicolau, se não estiver enganado. São Nicolau. São Nicolau, né? Nicolau, em que no mês de dezembro, lá por dia 6, por aí, ele presenteava crianças pobres. Sim. Né? Por isso que... Aí fizeram a figura do Papai Noel. Né? Entendeu? E o vermelho, por quê? É porque os trajes de bispo era vermelho. Né? Sim. E botaram a barba grande, porque era um bispo, realmente ele era ancião. Sim. Agora a cor, o barba, a gente não sabe. Sim. Esse Papai Noel que é retratado hoje nem sempre foi assim, ele tinha outros retratos antes. Sim. Existia só a figura da pessoa. Né? Agregou. O comércio recebeu, Sim. deu certo. Sim. Pá, cresceu, né? A árvore de Natal. A árvore de Natal, na verdade, culto à árvore ou não, Martinho Lutero usou a árvore. Cortou o pinheiro, né? E enfeitou para embelezar. Nosso reformador Lutero. Sim. Né? Mas a árvore realmente ela tem uma figura emblemática, porque o significado do pinheiro é uma árvore comprida, né? Sim. Então é como se fosse a ligação da terra com o céu. Sim. Né? E as bolas, né, significa colheita. Então era uma festa da colheita. Entendi. Porque era o inverno, né? O inverno, o frio, né? Então era o solstício do sol. Então, resumidamente, quando o sol atingia a maior da sua grandeza, se fazia no mês de dezembro. Entendi. Inclusive a data 25, né? A data 25 de dezembro, ela tem uma história voltada realmente ao paganismo. Sim. É verdade, porque havia uma festa do sol, do rei Sim. Sol. E a lenda, né, a história diz que Constantino, ao se converter, pegou a data e disse: agora vou celebrar o nascimento de Jesus. Mas o que eu quero dizer, Moisés, que esses agregamentos da data, da árvore, que mais eu falei, do Noel, Sim. dos presentes, eles não tiram o brilho do Natal. Porque onde é que está o brilho do Natal, então? No nascimento de Jesus. Sim. Mas por que, pastor? O nascimento de Jesus é um brilho essencial que não se pode esquecer.
Porque havia já no tempo dos apóstolos, e ainda hoje, uma corrente que defende que Jesus não era homem. Sim. Tu entendeu? Olha o perigo. Tirava a natureza humana, né? De Jesus. Que Jesus não Jesus era só Deus, 100% Sim. divino. E não era 100% humano. Tá entendendo? Isso é perigoso. Sim. Então Jesus tem que ser celebrado, querendo ou não, gostando ou não, tem que lembrar o Natal, que é o nascimento de Jesus, homem. Sim. Homem, né? Jesus homem. Então, Jesus nascido de mulher. Sim. Tá entendendo? Assim como João Batista. É por isso que vem aquela denominação filho do homem. Isso. Filho do homem. Não, filho do homem é mais voltado para Isaías. É um outro Sim. tema que a gente Sim. vai colocar mais na frente. Mas o que eu quero destacar é que se você retirar a humanidade de Cristo, colocar ele só como 100% Deus e não 100% homem também, Sim. Jesus não sofreu na cruz, então. Tu entendeu? Sim. O perigo? Sim. Foi só uma fantasia aquilo ali. Uma Seria, encenação. né? Seria só uma encenação. Seria uma encenação. Então, o Natal é a celebração do nascimento de Deus. Aqui, Deus um homem. Deus homem. Que veio sofrer as mesmas dores. Que veio sofrer as dores. Que deixou, como de lá em Colossenses, né? Que deixou ser humilhado. Não usurpou Ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Como homem sofreu, como homem chorou, como homem foi crucificado, como homem foi esbofeteado. Isso é importante. Sim. Isso é essencial para o cristianismo. É essencial para o cristianismo, senão não tem ressurreição. Sim. Não tem morte, não tem Não vai ter ressurreição. ressurreição de quem? De quem morreu? Sim. Então o Natal, ele liga o nascimento à ressurreição. Você celebra Que é o os plano dois. da salvação. Que é o plano aqui, ó, fechado. Sim. Entendeu? Então nós temos um período antes desse evento, nascimento, e nós vamos ter um período pós-nascimento. E aí, para as pessoas entenderem, o período antes desse evento, até para quem não conhece, seria todo o Antigo Testamento da Bíblia. É o que se chama de antes de Cristo, né? Isso. Que aí nós temos aí a Torá, Que é o livro judeu. que é como único mandamento. Sim. O livro mais lido, né? Os 5 primeiros da Bíblia. Os Né? 5 livros. E os demais livros, que são livros proféticos, livros de poesias, de poemas, etc., eles agregavam para o Messias, Sim. que para eles ainda não chegou, para nós já. Sim. Tu entendeu a importância? Para aqueles que creram. Para aqueles que creem. Aí entra a fé. Entendi. E Jesus deixa bem claro, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Diz para quem? Para Tomé. Não é isso que ele diz para Tomé? É. Ei, Tomé, tu tá crendo agora porque tu tá me tocando. Mas bem-aventurado é os que não viram e creram. Eu acho que ele falou isso para Natanael, se não me falha a memória, né? Não, foi para Tomé. Não. Isso não, mas que Natanael era. Ele não tinha. Sim. Não é isso? Sim. Eu acho que teve uma coisa assim. Não, tem. Natanael, na verdade, questionou a origem dele. Pode vir Sim. alguém bom de Nazaré? Sim. Aí ele disse, vejo que tu és um bom israelita, É. homem íntegro, justo, que estava debaixo de uma árvore. Aí Natanael se derramou. Aí para Natanael não precisou mais nada, só dizer que está debaixo de uma árvore. Já entendeu. E tem gente que está debaixo de árvore até hoje, senhor, e não crê. Mas veja só, o que é importante entender, trazendo a resposta ao que você perguntou. Então, quando nós cremos em um Jesus, Senhor e Salvador, ele muda a história, não só a história do cristão, mas toda a história.
né? Como Roma era império, Sim. então Roma oficializa o cristianismo, o Constantino, tá? Que se converteu. Pronto. Então, Constantino, não esquece que antes de Constantino tem quem? Calígula, Sim. Nero, Tocou Diocleciano, só perseguidor pesado, fogo. Sim. né? Só um pesado. E eles acabaram com os cristãos? Não, Quanto mais matava, mas apareceu. mais aparecia. É Constantino, que não é bobo, disse, rapaz, eu não vou brigar com esse povo. Vou me aliar. Eu vou me aliar a esse povo. Sim. Aí oficializou. Quando oficializa o cristianismo, o calendário muda. Tu entendeu agora? Antes de Cristo, depois. É agora que chega o calendário. Quem manda na história, né? Roma. É, Então ele muda o calendário. entendi. Né? Ele é que dita as regras, né? É. Calendário gregoriano, não é assim? É. Gregório era quem? Um papa, né? É. Então é isso. A história muda bem aí. Se Constantino não tivesse convertido, talvez não mudaria, Sim. tá? Mas quem que se converteu? O Império Romano se converteu. Se o chefe se converteu, todos os súditos têm que se converter, Sim. tá certo? E aí, converter que eu digo, pelo menos aderiu. Sim. Eu não digo uma conversão Genuíno. genuína, mas aderiu. Sim. Tudo isso no plano do Divino. Deus Todo-Poderoso, que usou Nabucodonosor, né? Que usou até o faraó do Egito, usou Constantino, Sim. usou Constantino, né? E o povo de Deus cresceu cada vez mais. Então é isso, é antes de Cristo, depois de Cristo, calendário reformulado. Depois vieram os outros impérios, mas não mudaram o calendário. Entendi. Então, pastor, o que de fato, então, a gente estava falando sobre a fé, né? Dentro desse contexto que eu estava dizendo, a fé, ela é o fator preponderante para nós aceitarmos Cristo como Salvador. Então, Cristo nasceu, cresceu, ele veio com um propósito que foi de morrer para que dentro do plano da salvação divina a gente pudesse se religar a Deus. Isso. Por isso que é Que o- religião, né? Religião religare, significa né? isso bem, religare. Que o pecado, quando Adão pecou, ele nos distanciou de Deus. Então Jesus veio através do plano divino. A lei, coloca a lei bem aí, Sim, ela teve um papel, mas não religou. sim. Aí Jesus veio cumprir a lei, Veio cumprir a aí lei. cumpriu tudo para poder. Agora abre o tempo chamado da graça. Sim, A graça entra aí. O que é graça? Dádiva, presente. Então, celebrar o Natal é recordar tudo isso. É trazer a memória, por isso que é importante. sim, O Natal. Não é questão da árvore, não é questão dos presentes, não é questão do Noel, mas é trazer a memória que Jesus, nascido de mulher, isso Paulo retrata com muita graça, com muita categoria e ressalta muito isso. Porque se esquecer que ele é nascido de mulher, nós vamos ter um problema teológico muito grande. Então o Natal não pode ser desprezado. E a fé invalida, né? Invalida. Você vai acreditar num negócio que não faz sentido para você? Se anula essa natureza humana dele, não faz. Pois é, outra coisa mais que eu posso acrescentar, eu acho que nós estamos já caminhando, né? Sim, não, tenho tranquilo. Então, só para entender melhor, né, quanto à questão da Sim. fé, eu vou trazer o Simeão. Sim, Ó, Simeão. Havia em Jerusalém, Lucas capítulo 2, havia um homem cujo nome era Simeão, versículo 25. E este homem era justo e temente a Deus, esperando quem? A consolação de Israel. Aí diz, e o Espírito Santo estava sobre ele. Não, naquela época não tinha derramamento do Espírito Santo, sim, mas estava sobre Simeão. sim, E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo, o Cristo do Senhor, quer dizer, o Messias. sim. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei,
Os pais de Jesus usaram a lei, Sim. que foi apresentar ao sacerdote. Ele então tomou os seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então, Simeão, a Bíblia não disse se ele era sacerdote, Sim. tá? Em Levítico e depois em Êxodo, a ordem era que o homem, a criança do sexo masculino, fosse apresentado com 8 dias depois da purificação da mulher. Sim. Então, cumpriu-se isso, dá em torno de 40 dias por aí depois do nascimento. Sim. Quando é filho mulher, era maior tempo, viu? Sim. Então, aí foi apresentado, quando Jesus é levado ao templo em Jerusalém, né, se depara com esse Senhor temente a Deus, e ele revela tudo que o Espírito Santo já tinha revelado para ele. Então ele abre os olhos. O que é fé? Baseado nesse texto, e aí nós vamos Sim. em outros textos, é quando a gente abre os olhos que está diante de nós, que é a salvação. É isto. A fé é essa abertura do olhar. É um olhar diferente. Sim. Né? E aí o Senhor vai trabalhando no coração. É por isso que quem convence o homem do pecado e do juízo não é o outro homem. É o Espírito Santo. Mas aí você tem que dar ouvido. Né? Você tem que dar ouvido. Ele não obriga. Né? Simeão podia dizer, será que é esse? Ou não é? Sim. Não, eu não sei se é. Mas Simeão, quando deu um olhar, o olhar dele foi um olhar, este aqui é o Messias. Então esse olhar é que hoje nós temos aí os enfrentamentos dos solos. Jesus representou isso aonde? Na parábola da semeadura. Sim. Né? O que é importante na parábola da semeadura? A semente ou o solo? O solo. É interessante isso aí, né? A semente, Moisés, é a mesma. É a mesma para todos. Então, o diferencial foi o solo. Sim. Tá? Então, que ele encontre neste Natal, esta celebração dessa festa, este período de festa. Sim. Esqueça os agregados do Natal, mas se concentre em um Natal com a graça, que é a graça da salvação. E abra seu coração. Dê um olhar diferenciado. Pronto, que você vai enxergar o Jesus, Salvador e Senhor. É isto. O solo. O solo é o nosso coração, é a nossa receptividade à palavra. Acho que é importante, pastor, a gente só enfatizar isso aí em relação à parábola, porque os vários tipos de solo, né? Para que as pessoas também possam entender essa parábola de forma bem específica, tem o solo que não... o nosso coração é o solo, e dependendo da forma com que a gente enxerga essa semente, a gente pode deixá-la frutificar ou não. É uma decisão do solo. Né? A semente ela foi programada para frutificar. Foi programada para frutificar. Só que o solo somos nós. Aí lá na parábola eram vários solos. Deixa eu fazer aqui uma comparação abrupta com a tua atividade, tá? Sim. Com todo perdão aos teólogos, tá? Qual é a tua função principal? É orientar os empresários. Pronto. Orientar os empresários. Quantas pessoas mais ou menos te ouvem de uma vez só? Uma palestra, por exemplo? Tem várias. Depende. 100. 100. Todos recebem da mesma forma? A mesma comunicação. A comunicação não é a mesma? Agora, nem todos assimilam. Sim. É isso. É isso. Esse assimilar é que é o X. O pulo do gato. Do pulo do gato. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Não, desculpe. Jesus tinha quantos apóstolos?
12, que discípulo tinha muito. Tinha quantos apóstolos? 12. Qual todos os apóstolos 100% creram? Não. Nem todos creram. Vamos lá, a dificuldade deles. Pedro, vamos logo botar o chefe. Pedro teve muita dificuldade de crer. Sim. Teve tanto que negou ele. Sim. Teve tanto que negou. Tomé foi. Só creu quando Tocou, já as mulheres chegaram, disseram, eu vi o mestre, nós vimos o mestre. Na verdade, quando as mulheres chegaram e disseram que viram o mestre ressuscitado, nenhum deles creram. Se for ver a Bíblia, nenhum deles creram. Sim. E Judas, esse foi antes da ressurreição de Cristo, esse que não creu mesmo, vendeu Jesus. Sim. Então, mas eles andavam com Jesus, eles sentiam Jesus. Então, é essa importância que nós temos que entender. Voltando à nossa temática, a graça e o Natal andam juntos. Então, o Natal é a graça de Deus presente na Terra. Agora existe, claro, o Natal sem Jesus. Isso existe. Está contaminado, né? Está contaminado. Mas isso não tira o brilho dos cristãos usufruir o Natal. Assim, já caminhando aqui, só te mostrar que essa revista aqui, que ela é de 2004, vamos ver o Natal em Belém. Sim. Olha lá. Olha que essa revista aqui, super interessante para quem está nos assistindo, de 2004, é bem antiga, viu? E eu guardei. Guardei, era que eu gosto de guardar coisas antigas. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui, o que diz a revista. Ela fala assim: no centro comercial de Belém, numa mistura de arcaico e moderno, os fiéis deparam-se com figuras como de Papai Noel. Centro de Belém. Lá em Belém. Esse Belém. Ao longo do dia, católicos vindos de toda Belém caminham até a praça em frente à Basílica da Natividade, onde aguardam para assistir à Missa do Galo. Então, todos por Cristo. Isso aqui que é importante, ó. Gregos ortodoxos, armênios ortodoxos, celebram lado a lado o Natal. Outra, fiéis de todas as ramificações, dirigem-se à Basílica da Natividade. Todas as ramificações do católico. Porque a gente pensa que católico só tem um católico de Roma, né? Não, mas tem vários católicos. Vários católicos. Então, origem Basílica da Natividade em Belém para a missa. O ritmo dos passos, já protestantes, né? Que já são outro ritmo, outra tribo, né? Nós protestantes celebramos com a família, né? É uma oportunidade dos corais cantar. Pastor, mas cantar na igreja não é Natal, é pecado? Nunca! Lucas registra 4 ou 5 cânticos. Cânticos no Natal. Pode cantar, meu filho. Pode cantar, é bom demais. Olha, celebre, né? Celebra o louvor. Lucas vai falar em vários cânticos aqui. O próprio Simeão, o nascimento. Então, nós temos aqui várias passagens. É um momento de encontrar com a família, né? Mas não foi dezembro. Meu filho, te conforma aí. Jesus realmente não nasceu em dezembro. Isso é fato. Sim. É fato. Não nasceu em dezembro. Mesmo porque dezembro é frio. Não teria lógica fazer um censo no frio. Sim. Já parou para pensar nisso? Sim. Não tem lógica. Todo mundo dentro de casa. Todo mundo frio, alto, frio. Como é que vai fazer um censo em frio? Sim. Não tem. Agora, os mitos existem. O próprio presépio ali é mitológico. Sim.
próprio presépio. Porque, por exemplo, quem disse que era 3 magos? Eram magos, né? Eram magos. Quem disse que é 3? Sim. Só porque tem 3 presentes? É. Um não pode dar tudo de não, É. né? 2 não pode. É. Quem disse? E quem disse que eles eram reis? Não está escrito em lugar nenhum. Eles não eram reis. E reis não eram mesmo. Né? Porque senão Herodes já tinha decapitado lá mesmo. Herodes Verdade. reis não era. Não é que 3 reis chegando para Herodes dizendo, cadê o rei judeu? Que, rapaz? Prende, isso aí é difamação, isso é desacato, não é não? Então, o orgulho que ele tinha. Né? ora, como é que eles então, não eram reis? Isso aí Sim. foi mitologia. Não eram reis. Eram magos que eu falo, eram pessoas sábias, inteligentes, que eram estudiosas. Né? A manjedoura, não tem discussão da manjedoura, mas a falta de hospedagem é porque Belém estava lotada, certo? Sim. Correto? Sim. Correto. Belém lotada, mas veja só. José era da onde? Belém. De Belém. E por que José não foi para casa de um familiar dele? Não tinha vaga nas hospedarias, mas não tinha vaga Na família? Então, veja só. Eu não quero trazer confusão aqui, mas veja só. Há alguma corrente, e uma corrente interessante, que diz que a casa da familiar de José estava lotada e Maria queria repousar em um lugar mais tranquilo. Sim. Na hora do parto. Então, como não tinha lugar, ele foi para uma estribaria. Mas isso não quer dizer que a estribaria estava cheia de animal. Sim. Não quer dizer, porque a Bíblia não fala que tinha animal lá. Sim. Não fala. Já foi uma fantasia que foi criada. Foi pela lógica, né? Sim. Mas existe essa outra lógica. Que a estribaria estava pronta para receber o Messias. E ali demonstra a sua humildade. Perfeito. Principalmente dos seus pais. E o cumprimento da promessa. Né? Cumprimento da promessa. Porque toda história de Jesus é cumprimento de promessa. Sim. Toda história de Jesus. A Bíblia também não fala com quantos meses de grávida Maria saiu de Nazaré para Belém. Não diz também. Você está com o barrigão, Sim. você não estava. Então, mas o que é importante é o nascimento. A manjedoura, porque a manjedoura é bíblica. Sim. A manjedoura é bíblica. E neste particular humaniza Jesus. E o que em Deus é Jesus? O que coloca ele na sua deidade? Os milagres. A ressurreição. O maior milagre de Jesus, claro, fora a salvação, humanamente falando, ele fez na frente de todos. Que vários milagres ele fez só ele e os apóstolos. E aí os apóstolos contando, por dizer que é mentira. Sim. Né? Por exemplo, ele andou sobre as águas, só quem viu? Pedro que estavam ali, né? Os apóstolos. Ele mandou o mar se acalmar, quem foi que viu? Os apóstolos. Agora, quando ele ressuscita depois de 4 dias, Lázaro, tava cheio! Tu entendeu aí onde está o poder? Sim. Né? Ali despencou ali despencou tudo. Sim. Ali mostrou a deidade completa de Jesus. Inclusive já vinha demonstrando com a multiplicação dos pães. E com sucessivos milagres, né? É isso aí, Moisés. Perfeito, pastor, perfeito. Acho que trouxe aqui uma conjuntura histórica, que era exatamente a proposta do nosso episódio. Trouxe também sobre o significado. A gente tem uma dinâmica bem rápida aqui, pastor. Eu vou falar aqui uma frase, uma pergunta. O senhor fala em uma palavra, o que é que significa para o senhor aquilo, tá? Bom. Uma palavra que define o Natal para o senhor. Gratidão. Gratidão. Um versículo bíblico que resume o significado do Natal.
Acho que crê no Senhor Jesus Cristo serás salvo, Tu e tua casa. Perfeito. Um personagem da história do Natal que o inspira, obviamente, tirando Jesus, que é a estrela, mas tirando Jesus, que é justamente para a gente olhar, ter um outro olhar sobre isso. O personagem da história do Natal que o inspira. José. Por quê? José teve um papel sine qua non. Não abandonou Maria, Sim. creu na palavra do anjo, acompanhou, Não duvidou. em não nenhum duvidou. momento. Foi revelado mais uma vez para ele fugir para o Egito, ele obedeceu. José é espetacular. Perfeito. E além de tudo, era de Belém. O maior ensinamento que o nascimento de Jesus nos deixa. O maior ensinamento de Jesus, não resta dúvida, que é o amor, né? O amor. Ele destacou isso. É amar os seus inimigos. Né? Amar quem Amar nos está próximo é fácil. Amar quem nos está próximo é fácil. O amor retrata Jesus. Jesus é o amor. É por isso que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor é muito forte. Qual o momento mais importante, pastor, da narrativa bíblica do Natal? O mais importante. Olha, eu nem sei, assim, agora me pegou. Mas o mais importante é quando há uma revelação para Maria e complementada para José. Sim. Né? De forma simultânea ali. De forma simultânea, porque, meu querido, veja só, vê como Deus escolhe as pessoas. Pronto, Sim. tá aí. Escolher as pessoas é excelente, né? Deus escolheu Moisés, lá na sarça, né? Sim. Falou com Moisés. Ele fala com Maria e Maria não rejeita. Fala com José e José homologa. Sim. Então, para mim, essa é a maior passagem ali. Agora, não resta dúvida que o nascimento de Jesus, ele transborda tudo isso, porque a figura de Jesus é que é o maior. Perfeito, perfeito. A gente está chegando ao fim aqui. Eu quero agradecer aqui a presença do pastor Gabina. Eu sei que seu tempo é curto pelos outros compromissos que você tem também na igreja e no trabalho secular. Então, muito obrigado, pastor, pela disponibilidade de ter aceitado esse nosso convite. Eu queria agradecer também quem está com a gente, né? Quem estava ouvindo e quem vai ouvir essa gravação depois no YouTube. Eu queria que o senhor finalizasse aí com uma mensagem de 1 minuto aí. O senhor costuma muito falar, olha, não esteja só, não fique só, né? Isso. E eu acho que o Natal é algo que remete a isso também. Como que o senhor poderia trazer uma mensagem breve para essas pessoas que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir, aonde essa mensagem vai chegar em relação ao Natal? Olha, a cada noite de Natal, eu quero entender que é uma noite de acolhimento, tá? A manjedoura, o local onde Jesus nasceu, todo o contexto é de acolhimento. Como nós, como você, como eu, como nós temos acolhido Jesus. Sim. Né? A mensagem maior do Natal é essa também. Né? É ter gratidão, ser grato. Contentamento com Jesus. Né? Eu creio de tudo que nós falamos, quando a gente é grato ao Deus poderoso. O Senhor não tinha necessidade de vir fazer isso. Ele é Deus, soberano. Né? Mas o Natal, a singela, o verdadeiro Natal é acolher Jesus. Sim. É dar a acolhida ao Cristo, ao Messias. E isso cabe a nós. Vamos ser o dono da hospedaria para receber ele. Né? Vamos. Tá lotado, mas tira a gente, desocupa um leito aí, recebe Jesus. Não? Perfeito, pastor. Beleza? Perfeito, muito obrigado, pastor. O episódio foi muito bom, foi um dos melhores aqui que a gente teve. Espero que a gente tenha outros, né? Falando sobre outros temas. E eu espero que essa palavra tenha vindo ao encontro também do seu coração, que você possa não só entender tudo que a gente conversou aqui, debateu e dialogou, mas também viver
nessa palavra que é o que mais importa, né? Viver Jesus. Então, obrigado por você estar aqui com a gente até esse momento. 2025 abençoado para você e até o próximo episódio. Um abraço. Feliz Natal. Feliz Natal. É isso aí. Obrigado. Valeu. Obrigado.